Olá, um bom dia para você. Os senadores retomam a discussão sobre projeto que obriga o preso a custear as próprias despesas. Um acordo entre Brasil e Alemanha que permite que jovens de 18 a 30 anos possam trabalhar com visto temporário também vai ser analisado. Os detalhes da pauta do plenário desta semana com a jornalista Érica Christian. Os senadores devem retomar a discussão do projeto que vai obrigar o preso a pagar pelas próprias despesas durante o cumprimento da pena. Mas, pela proposta, quando livres, aqueles desempregados terão um prazo de 5 anos para o ressarcimento. E aqueles que se recusarem a pagar terão os nomes inscritos na dívida ativa. Outro projeto polêmico é o que pode permitir a liberação do FGTS para quem deixar o emprego. Hoje o saque é feito nos casos de demissão sem justa causa ou em outros específicos, como doenças graves. E o plenário pode votar ainda a dispensa do habite-se para residências térreas construídas há mais de 5 anos. Na prática, esse projeto vai facilitar a regularização e até mesmo a compra ou venda desses imóveis com financiamento. E os senadores podem votar também um acordo entre o Brasil e a Alemanha para permitir que jovens de 18 a 30 anos possam trabalhar nos dois países com visto temporário, que tem validade de 1 ano. E também está na pauta um projeto que vai garantir a permanência de quem mora ou tem comércio na beira de rodovia, ferrovia ou dutos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai receber na manhã de hoje, na residência oficial do Senado, os líderes partidários. O tema da reunião vai ser a reforma tributária. Mais uma proposta de regulamentação do uso da maconha para fins medicinais vai ser debatida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E quem tem mais informações sobre a audiência, que começa às 9 da manhã, é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A audiência pública de hoje vai discutir a proposta de regulamentar, fiscalizar e também tributar o uso da maconha medicinal no Brasil. Essa proposta é uma sugestão de projeto legislativo feito pela ONG Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. E, segundo essa ONG, o texto está baseado em legislações já vigentes em estados americanos, como a Califórnia, e também no Uruguai. Senador Eduardo Girão, por que o senhor fez essa proposta de audiência pública junto com outros senadores? Muito bom dia a todos. Primeiro, para esclarecer que não existe maconha medicinal. Isso é uma confusão muito grande. O que existe é sintetizado em laboratório uma das 500 substâncias da maconha que se transforma em canabidiol e aí sim se pode utilizar, e no meu ponto de vista eu acho que deve dar de graça esse componente sintetizado em laboratório para famílias que precisam, que têm problemas de convulsões, especialmente crianças. E quem o senhor convidou para debater esse assunto aqui hoje? Olha, nós convidamos grandes especialistas que têm uma trajetória de estudo, científico nesse assunto. Ronaldo Laranjeiras, também está vindo aqui o doutor Fábio Gomes de Matos, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria. Inclusive, essa associação fez uma nota técnica reunindo mais de 7 mil médicos no Brasil, mostrando por que a maconha não deve ser legalizada no Brasil. Essa confusão, que eu agradeço a oportunidade da TV Senado de colocar, eu vou dar uma comparação aqui básica. Por exemplo, nós temos medicamentos para hipertensão, como captopril, que utiliza o veneno da jararaca. Então, para você se curar da hipertensão, você não precisa levar uma picada de cobra. Ela é sintetizada em laboratório. A mesma coisa a morfina, utilizada nos hospitais, para diminuir a dor, ter uma contenção. Ela vem do ópio. Você não precisa receber injeções de ópio, e sim de morfina, que é sintetizada em laboratório. A mesma coisa é a maconha. Você não precisa fumar maconha, você não precisa plantar maconha. Eu acho que isso tem que ter uma fiscalização muito firme, ela precisa ser desenvolvida em laboratórios com processo de segurança grande. Uma daquelas 500 substâncias, que é o canabidiol, aí sim
deve ser sintetizado e administrado como remédio, porque todos sabemos que a maconha, ela vicia, a fumada, ela causa transtornos psicológicos, ela potencializa a esquizofrenia, além de, nos países que você citou, no Uruguai e na Califórnia, que legalizaram a maconha há algum tempo, os dados são terríveis para a sociedade, ou seja, aumentou o acidente de trânsito, a violência aumentou, a criminalidade também e a evasão escolar. Então, maconha fumada é algo terrível para uma sociedade e a gente não pode permitir isso no Brasil. O senhor acha que nessa discussão de hoje essa diferença vai ficar evidente? Vai dar para esclarecer bastante? Eu acredito que a verdade, ela sempre vem à tona. Então, o Senado está fazendo um grande papel. Parabenizo o senador Alessandro Vieira, que é o relator dessa matéria e que está trazendo à tona essa discussão tão importante. Então, vai ficar evidenciado que maconha fumada é algo pernicioso, ruim, e o canabidiol, trabalhado em laboratório, repito, uma das 500 substâncias da maconha, da cannabis, ela sim, ela pode ter um efeito que ainda está sendo comprovado, mas só por existir uma expectativa de melhorar a vida das crianças, né, a qualidade de vida, eu acho que já vale a pena investimento do governo, inclusive, para que seja administrado de graça para a população. Senador, e qual é o encaminhamento dessa proposta, então? É uma proposta, uma sugestão de uma ONG, qual é o encaminhamento depois? Olha, eu acredito que essa vai ser uma audiência pública esclarecedora, eu convido a todos a assistir. Depois, acredito que terá outras audiências públicas, porque esse é um assunto que mexe muito profundamente com a saúde, né? E com a questão da violência, da segurança pública. Então, depois, sendo aprovado esse relatório, definindo claramente o que é, o que não é, canabidiol, isso aí deve ser encaminhado para projeto de lei, caso seja deixado claro que o canabidiol é aceitável, a maconha fumada destrói toda uma juventude, e é isso que está acontecendo no Uruguai e que está acontecendo na Califórnia também. Tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor. E você pode participar também nessa audiência, enviando seus comentários e as suas perguntas. É bem simples, olha, você entra no site www.senado.leg.br/e-cidadania, ou também você pode fazer sua pergunta pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 22 11. É muito importante você participar. Tiago. Obrigado, Isabela. E outras comissões também vão se reunir hoje. Vamos conferir. Às 9 horas, haverá audiência pública na comissão mista que analisa a medida provisória que altera a lei sobre o Programa de Parceria de Investimentos, aquele para fortalecer a interação entre o poder público e a iniciativa privada, sobretudo em projetos de infraestrutura. Na Comissão de Relações Exteriores, a audiência pública sobre o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras para a Segurança Nacional. Em seguida, os senadores sabatinam indicados para as embaixadas do Brasil no Catar e na Grécia. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, o debate vai ser sobre uma portaria do Ministério da Economia com regras para a análise de pedidos de redução da alíquota do imposto de importação para bens de capital e de informática e de telecomunicações. Às 11 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pode ser votado projeto de lei que isenta as premiações artísticas do imposto de renda. Na Comissão de Infraestrutura, está na pauta a matéria que trata da instalação de energia elétrica renovável em prédios públicos. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, os senadores analisam um projeto de lei que obriga a Anatel a divulgar indicadores de qualidade das empresas de telefonia. E às 13h30, na Comissão de Constituição e Justiça, estão na pauta indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público. O ano de 2019 já bateu recorde quando o assunto é liberação de agrotóxicos. No Congresso, uma proposta facilita os registros, outra pretende reduzir o consumo. O Brasil usa 500 mil de toneladas de agrotóxicos por ano e está em 13º lugar no mundo em relação aos países que mais usam pesticidas proporcionalmente às áreas plantadas, apesar de ser o país que mais gasta com esses tipos de produtos em números absolutos.
E o governo federal continua liberando novos agrotóxicos. Só este ano já foram registrados 211. Está muito preocupante as liberações de agrotóxicos esse ano. A gente nunca teve um volume tão grande de agrotóxicos liberados, né? A gente fez uma comparação, por exemplo, em relação à última década entre essas liberações e a gente já ultrapassou o número de liberações de anos inteiros. 2 projetos sobre o tema aguardam votação no plenário da Câmara dos Deputados. Um institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos com o objetivo de reduzir de forma gradual o uso de substâncias tóxicas na produção de alimentos do país. Já o outro flexibiliza o uso de agrotóxicos. Apelidado por deputados contrários de PL do veneno, a proposta agiliza o processo de registro dessas substâncias. Hoje, o controle do registro de agrotóxicos é feito por 3 órgãos: Ministério da Saúde, IBAMA e Ministério da Agricultura. Todo o processo é manual e tramita em paralelo nos 3 órgãos. A proposta unifica o processo, que fica sob o comando do Ministério da Agricultura, mas os 3 órgãos darão pareceres sobre o produto. O processo passa a ser digital e integrado. Para este especialista, o aumento da liberação do uso de agrotóxicos no país não significa também um aumento do uso. A demanda de uso desses produtos está muito ligada à ocorrência de pragas a campo. Quando a gente libera mais produtos, o que a gente espera no mercado é que esses produtos aumentem a concorrência, né? E aí o produtor pode ter novas opções de controle. No Senado, os parlamentares repercutiram o tema. Nem todo mundo pode comer a comida orgânica, o alimento orgânico, as frutas, os legumes, tudo isso orgânico, porque ainda é muito caro. A tecnologia não evoluiu ainda para poder excluir totalmente o agrotóxico e se combater com a própria natureza, as pragas que hoje acontecem. Precisa analisar até onde isso é danoso para quem? Para o lado menos protegido, que é a população, que é a pessoa, que é o consumidor. Então vamos ficar atentos com tudo isso, sou da Comissão de Meio Ambiente, esse assunto vai ser discutido, vai ser debatido. Esse terrorismo sobre agrotóxicos tem uma finalidade positiva de nos alertar, mas também ajuda a servir os nossos concorrentes. E a guerra comercial, especialmente no setor da agricultura, em que nós temos uma competitividade extraordinária, vai aumentar agora com o acordo Mercosul-União Europeia, de forma que nós temos que prestigiar, acima de tudo, os mecanismos brasileiros, a Anvisa. Ou seja, nós temos que confiar naqueles que trabalham, queremos que trabalhem honestamente, sob a bandeira do Brasil. Desconfie muito das ajudas internacionais. Geralmente elas são, são subvencionadas por concorrentes. O senador Fabiano Contarato, por outro lado, afirmou que a liberação desenfreada de agrotóxicos pode prejudicar, inclusive, o acordo do Mercosul e União Europeia. Eles querem um comprometimento do Brasil. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, nós sabemos da potencialidade do Brasil, mas ele está indo na contramão naquilo que o mundo está preocupado. Então, não só a Europa, mas os países não vão querer consumir produtos do Brasil. Isso, os meios de comunicação já estão veiculando isso, tendo em vista a liberação dos agrotóxicos, tendo em vista o desmatamento, a utilização de herbicida na água potável. Na sessão plenária desta segunda-feira, senadores defenderam a votação de 2 projetos de lei. Um altera o Sistema Nacional de Segurança Alimentar para evitar o desperdício de alimentos. E o outro estende para todo dia o desconto na conta de energia de produtores rurais. O senador Assir Gurgax defende que os descontos nas tarifas de energia elétrica para o bombeamento de água na irrigação da agricultura familiar deveria ser estendido para 24 horas por dia. Hoje, esse desconto é concedido apenas entre as 9h30 da noite e 6 horas da manhã. Esse desconto nesse horário noturno não atende os nossos agricultores, na medida em que força a programar seu sistema de irrigação para um período em que ele deveria estar descansando. Muitos agricultores ou piscicultores de Rondônia até programam seus sistemas de irrigação e areação na água para o período noturno, mas isso de fato não representa uma grande economia, na medida em que
tem que pagar adicional noturno para funcionários que monitoram esse sistema. Está aí os agricultores, os pequenos agricultores, produtores rurais, que é quem hoje garante o crescimento, o mínimo crescimento econômico, a pujança da nossa economia, que são os produtores rurais, tendo que se submeter a esse tipo de humilhação. Outro projeto discutido é o que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos alimentos. De acordo com o autor do texto, o senador Jorge Cajuru, o objetivo é reduzir o desperdício. A nosso ver, a fácil perecibilidade dos alimentos gera uma obrigação de destinação responsável e tempestiva dos alimentos por parte do fabricante, do distribuidor, do comerciante e do consumidor. É altamente necessário incutir uma cultura de consumo responsável dos alimentos em respeito às pessoas privadas de seu acesso e à dignidade humana. O embaixador do Japão no Brasil disse que empresas nipônicas têm interesse em investir no país caso as reformas sejam aprovadas. Ele participou de sessão especial no Senado em comemoração aos 111 anos da imigração japonesa para o Brasil. Em 18 de junho de 1908, 158 famílias japonesas chegaram no Porto de Santos para trabalhar em fazendas de café. Era o início da imigração responsável pelos 2 milhões de habitantes de origem japonesa que atualmente vivem no Brasil. A senadora Leila Barros destacou a presença de empresas japonesas no país, especialmente nos setores automotivo e gastronômico, e lembrou que atualmente milhares de brasileiros descendentes de japoneses, chamados decasséguios, estão indo procurar emprego no Japão. Agora é o Japão que oferece emprego aos brasileiros. 100 anos atrás era o Brasil que acenava para os japoneses. Ademais, para além da inquietação natural que move o homem e o mantém na busca incessante de terra prometida, toda a migração tem forte motivação econômica e algum fundo político. Contudo, não importam os motivos. Nosso país respira Japão por todos os lados. O embaixador do Japão no Brasil lembrou projetos comuns entre os países. O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados transformou a região dos Cerrados em uma das maiores regiões produtoras agrícolas, transformando o Brasil em um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo. Além disso, o Japão tem contribuído em áreas como a infraestrutura urbana, a transmissão digital de sinal de televisão, a prevenção de desastres naturais e a introdução do modelo de polícia comunitária COBA. E disse que a visita do presidente Jair Bolsonaro a Osaka em junho para participar da cúpula do G20 aproximou ainda mais Brasil e Japão. Se as reformas no Brasil avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar no Brasil e aumentar os investimentos. Representante do governo brasileiro, a diretora do Departamento de Japão e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores reconheceu a contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento do Brasil e apresentou um testemunho pessoal. Como nipodescendente, tenho muito orgulho das conquistas de meus ancestrais e do elevado grau de integração que a comunidade japonesa teve no Brasil. Neta de 4 avós japoneses que mal aprenderam português, sei dos grandes desafios enfrentados. Por isso, sou muito grata aos esforços envidados e aos ensinamentos que recebi, de meus avós e, sobretudo, de meus pais. A convicção de que a educação é prioritária e que a dedicação e o trabalho árduo tudo podem. Orientações valiosas de vida e que me permitem estar hoje aqui. A sessão teve ainda uma demonstração de judô do campeão brasiliense Salomão Pereira, de apenas 3 anos de idade, que participa de um projeto social. E a apresentação de um grupo de dança japonesa. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, conta a história da Instituição Fiscal Independente, criada em 2016 pelo Senado Federal. A jornalista Fernanda Vidigal tem outras informações.
O especial Cidadania vai explicar o que é instituição fiscal independente e como ela pode influenciar a vida dos brasileiros. É um órgão composto apenas por economistas, criado pelo Senado em 2016 para vigiar a política fiscal do país. Eles passam um pente fino nas receitas e nos gastos do governo e revelam o estado das contas públicas. Isso impacta diretamente a vida de todo brasileiro. Se as contas do governo estiverem fora de controle, começa a faltar dinheiro para investimentos em saúde, educação, segurança. Os juros de bancos e lojas também sobem e o desemprego dispara. Daí a reportagem de Ricardo Westing no especial Cidadania, publicado toda terça-feira pelo Jornal do Senado. Na nossa entrevista de hoje, o senador Eduardo Gomes explica a proposta de emenda à Constituição que coloca a proteção de dados pessoais entre os direitos individuais garantidos pela Constituição. Olá! O Senado aprovou a inclusão da proteção de dados entre os direitos individuais previstos na Constituição. A gente vai conversar sobre o assunto com o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Proposta aprovada por unanimidade, uma proposta de emenda à Constituição aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado em 2 turnos, não é isso? Em 2 turnos, uma certa rapidez, mas essa proposta ela vinha acompanhada também da discussão recente da medida provisória da Lei Geral de Proteção de Dados, a MP 869. Nós tivemos a condição de ser o presidente dessa comissão especial. E é o ambiente, né, a rapidez também das novas tecnologias, do dia a dia do brasileiro, que se vê às voltas de um tempo de redes sociais, de vendas em uma outra plataforma, como é o caso de toda a internet. Então, a proteção de dados se fez necessária porque é um ativo hoje importante da área econômica, os dados pessoais de todos os cidadãos, mas há um exagero, uma liberdade excessiva na exploração e também na análise e na transmissão desses dados. Então, o cidadão já se sentia incomodado. O nosso tempo prevê que hoje é um incômodo saber que todos os seus dados estão disponíveis e repassados de qualquer maneira, para qualquer plataforma e para qualquer objetivo. Por isso, a necessidade de unificarmos a legislação e de colocarmos como direito do cidadão a proteção de dados, porque é o que o nosso tempo exige hoje. Senador, na justificativa da proposta, o senhor diz que a falta de proteção de dados, ela representa um risco às liberdades e garantias individuais do cidadão. Né? Assim, essa disponibilidade de dados hoje, qual é o risco objetivo que o cidadão está passando, né? O Congresso Nacional prepara um ambiente para os tempos que nós vivemos. A Lei Geral de Proteção de Dados já prevê uma série de o estabelecimento imediato da autoridade para fiscalizar a proteção de dados. Isso é a medida provisória, né? A medida provisória criou a autoridade. Então, dentro de pouco tempo, o presidente Jair Bolsonaro terá, sob sua responsabilidade, a indicação do órgão regulador da autoridade de fiscalização de proteção de dados à sua disposição para sua nomeação, a primeira experiência de fiscalização formal sobre esse tema. E o cidadão brasileiro que nos assiste nesse momento aqui na TV Senado pode também reparar que faz parte do dia a dia, na hora que você consulta qualquer produto, o interesse por qualquer produto, consulta qualquer preço na internet, de maneira muito estranha, começa a chegar várias mensagens lhe oferecendo, até de maneira incômoda, uma série de opções sobre a compra de um carro, ou de um tecido, ou de uma roupa. Ou seja, a gente se sente absolutamente invadido, vigiado, e esse é a questão mais comum. Mas nós podemos ir até a uma questão mais profunda, que é, por exemplo, você ter um plano de saúde negado ou qualquer tipo de observação sobre um serviço que você quer contratar, porque o seu histórico, né, o serviço. Porque o seu histórico de alguma pessoa na família que tem uma doença recorrente pode transformar, por exemplo, o seu seguro de vida ou o seu plano de saúde um pouco mais caro. Hoje isso acontece, senador? Há informações de toda a ordem nos órgãos de controle, como reclamações no PROCON, em todos os outros órgãos, de que isso acontece com uma certa frequência. O que a gente quis agora, colocando na Constituição Federal a Lei de Proteção de Dados como direito do cidadão, primeiro, é uniformizar, dar um sinal para todos os estados, que é estabelecer regras sobre esse assunto. É uma questão federal
e também melhorar, não é só fiscalizar, puramente fiscalizar, mas dar também às empresas que investem em novas plataformas de serviço, que elas tenham uma segurança legislativa, para que elas não fiquem submetidas em cada cidade, em cada estado, a uma legislação diferente. Isso é um dos pontos que o senhor elenca na justificativa da proposta também, né? Que havia legislações municipais, propostas, né, de legislação municipal e estadual sendo elaboradas, né, discutidas. Via de regra, isso vai tornar a fiscalização mais justa e vai diminuir o custo também para o empreendedor e para aquele cidadão brasileiro que também usa a rede para desenvolver os seus negócios e precisa de dados. Agora, o fato de que esses dados sejam utilizados para aquilo que foram coletados, esse é o grande desafio. E também a tranquilidade do cidadão de saber que os seus dados só serão disponibilizados a partir de uma decisão individual, a partir da sua decisão. Senador, também na justificativa da proposta, o senhor diz que o uso de tecnologia sem um filtro moral prévio pode causar prejuízos incomensuráveis aos cidadãos e à própria sociedade, dando margem, inclusive, à concentração de mercados, né? Falando sobre a economia do país, qual que é a importância de haver uma regulamentação da proteção de dados? Primeiro, existe um ambiente que está sendo transformado no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, na União Europeia, sobre fiscalização de procedimentos, mantendo a rede como um ambiente livre para as expressões, para as discussões, mas também mantendo a liberdade de se aplicar a lei nos crimes que são realizados na rede. Na questão da proteção de dados, ela é mais profunda porque fere a individualidade absoluta, né? Que é um direito do cidadão. Então, a partir desse artigo na Constituição Federal, a questão jurídica e de ambiente de uso, utilização dos dados passa a ter um olhar mais objetivo e o cidadão vai se sentir, com certeza, mais protegido. Isso ocorreu em vários momentos da história, de forma diferente, em outras plataformas, né? O direito do indivíduo, a sua individualidade, o respeito às suas informações pessoais, sofreram ataques da modernidade para o bem e para o mal. Então, o que esse Congresso faz no ano de 2019 é adequar a lei àquilo que já vem acontecendo no dia a dia, porque nem sempre o parlamento ou o governo ou as instâncias constitucionais têm a mesma velocidade que nós temos hoje na rede social, na internet, na vida moderna. Esse é um grande desafio para o legislador, conseguir acompanhar a realidade no processo legislativo, que é muito mais lento? Eu acho que essa percepção ela vem de um momento de estudo de ambiente. Como a gente discutiu a medida provisória, foi possível apresentar a PEC, que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, a gente entende que isso será rápido, porque eu sempre digo que uma boa lei ela vem acompanhada da sua simplicidade e eficiência na utilização desse instrumento legal. Então, o que ocorre com essa proposta, na sua tramitação, principalmente muito rápida e aceita por todas as correntes políticas, porque a gente sabe que há uma urgência em proteger o cidadão com relação ao uso dos seus dados e a gente entende que essa simplicidade facilita a tramitação desse artigo constitucional, desse instrumento constitucional, que é o que o Congresso fez com rapidez aqui no Senado, e eu tenho certeza que será feita a mesma rapidez na Câmara dos Deputados. Senador, qual foi a inspiração do senhor para apresentar essa proposta? Porque o senhor fala da regulamentação da Comunidade Europeia, né? O Chile constitucionalizou também a proteção de dados. Onde o senhor se inspirou? Primeiro, no ambiente do debate da medida provisória, porque a medida provisória vem corrigir e estabelecer a autoridade fiscalizadora da proteção de dados. Então, com essa autoridade, foi possível analisar o ambiente da Lei Geral de Proteção de Dados, o estabelecimento da autoridade e um instrumento que desse legislação uniforme em todo o país e que fosse matéria constitucional. Portanto, é o que eu disse, é um projeto de grande repercussão, porque foi possível compreender por todos os parlamentares, já que teve votação unânime, a urgência desse instrumento para o cidadão. É a simplicidade que faz esse projeto ser importante. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a sanção da lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O órgão vai fiscalizar o tratamento de dados e punir quem descumprir a legislação sobre o tema. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv.
Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.